A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas Boa noite, meu amigo, meu irmão, familiar, colega, que está adentrando esse canal agora. Esse canal que nós intitulamos A Sombra de Suas Palavras, Descansa Minha Alma. E nós temos feito esse canal com a ajuda de Deus, é claro, com a permissão, com carinho, com a companhia do Espírito Santo. E estamos nessa jornada fazendo hoje a nossa 21ª leitura. São 20, hoje já fizemos 20, né? Hoje vamos fazer a nossa 21ª leitura, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. E, como você tem acompanhado aí ou não, nós estamos sempre, uma semana é um livro do Antigo Testamento, na outra semana um livro do Velho Testamento. Do Antigo e do Novo, né? E hoje o livro que nós vamos estar lendo é um livro do Novo Testamento, tá? É um livro do Novo Testamento. E já vou comunicar. Nós começamos um pouquinho mais cedo hoje, porque daí a gente tem tempo para a gente estudar o tema, tá? Então você que está acessando o nosso canal, você é muito bem-vindo, tá? Só mais uns minutinhos que nós estamos fazendo os últimos ajustes técnicos aqui no nosso canal. Poderoso da terra, o único Deus em quem confia meu ser. Te espero, Senhor, jamais serei confundido, pois sua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. O povo está entrando, sejam bem-vindos, vocês que estão acessando o nosso canal. É um canal exclusivo de leitura da Palavra de Deus. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Boa noite, meu amigo, meu irmão, meu colega, meu familiar que está acessando esse canal. A sombra de suas palavras descansa minha alma, como a gente ouviu nesse louvor do Bené Gomes, né? Que nós tivemos o carinho, o privilégio de ele nos autorizar, nos usar. Nós fizemos o contato com o cantor e ele, de pronto, nos autorizou a utilização desse louvor ao longo de todos esses 20 episódios que a gente está de leitura. Hoje nós vamos fazer o 21ª e ainda teremos mais 3 leituras. Mais 3 leituras, uma já na primeira semana de janeiro, tá? Que é a última que fecha, não um programa de leitura, mas um propósito de leituras, né? Eu gosto de colocar assim, porque foi um projeto que Deus colocou no nosso coração. E antes de mais nada, né, foi um projeto que Deus colocou no nosso coração, de estar lendo aqui a Bíblia na íntegra. Esse projeto tem aprovação, né, tem o ok, o acordo do nosso pastor local, o pastor Marcelo, também nosso supervisor dos homens, o pastor Claudinei, porque a gente gosta de fazer as coisas sempre com cobertura espiritual, sabe? Proteção, cobertura. Nossa cobertura é o Senhor, sim, mas Deus colocou homens
Deus colocou homens com autoridade sobre nós, que nós devemos não só respeitar, a Bíblia fala em honra, dai honra a quem tem honra, né? Dai honra a quem tem honra. Então, você que é o nosso convidado, né? Você que está acessando o nosso canal, você que já participa já ao longo de todos esses meses, né? Nós estamos desde julho nesse canal e nós temos aqui alguns irmãos e irmãs aqui e amigos que já estão desde o primeiro, né? Então já conhecem como a gente faz aqui. São sempre bem-vindos. E vocês podem se comunicar aqui, tá? Vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma, está no meu nome, Jorge Lima. E também vocês acionem o sininho para vocês receberem as notificações de todas as participações que nós fazemos, não só desse canal, mas de todas as palavras, leituras e material que nós vamos estar disponibilizando na rede. E você também, meu amigo, fique livre para poder manifestar o seu comentário, é muito bem-vindo, tá? Eu leio aqui todos os comentários, alguns no início e depois, os que foram surgindo ao longo da leitura, eu leio no final. Vamos comentar aqui quem já está conosco aqui. Deixa eu colocar meu segundo olho aqui para eu poder visualizar melhor. Estou vendo que é Dela, né? Elaias Nunes, filha do Mota Liba. Que bom, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe a Leonai, aí nós estamos orando por ela, né? Deus tem restaurado a vida da Leonai. Deus abençoe o Motaliba aí, se estiver junto, manda o nosso abraço. Nosso querido amigo e irmão Motaliba. Irmão João Joias também está lá conosco. Eu sei que sempre a Adriana também está, sua esposa, participando. Boa noite. Louvado seja o Senhor. Que bom. Estamos com os irmãos acessando. Os irmãos aqui, alguns estão só dando um ok. A Miriam Lopes. Obrigado, Miriam, pelo seu ok, pela sua curtida. A Mayra Rodrigues, que é professora, trabalha conosco lá no Colégio Arthur. Deus te abençoe, obrigado. A Dela, que eu já comentei. A Liz Rebeca. A Liz Rebeca, se não estou enganado, é esposa, é filha do Elias Cadarlene. Deus abençoe você, Liz. Minha esposa que está aqui, né, minha companheira, minha ajudadora, está aqui nos bastidores, nos ajudando, como sempre falo, sem Espírito Santo e sem minha esposa, esse projeto não sairia. Juliano Freire está ali também, participando, obrigado pela curtida. E o Fábio Luiz Mendes, que eu não conheço, mas que Deus te abençoe, obrigado por acessar o nosso canal. Tá? Dentro de alguns minutos já iremos começar a leitura. Antes nós fazemos um breve relato do que o livro trata. No caso, hoje uma carta de Paulo, né? Te espero, Senhor, jamais serei confundido por sua palavra de flor. Muito obrigado pela sua participação, tá? Você que está acessando o nosso canal. Antes da leitura, vocês que estão já acessando o nosso canal, antes da leitura propriamente do livro, né? Hoje é 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, feita a várias mãos aqui, já vou explicar. Uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus usou Paulo para escrever essa carta à igreja que estava em Tessalônica.
segunda carta à igreja que estava em Tessalônica, por isso que é segunda Tessalonicenses. Tá? Então eu sempre utilizo o estudo que eu vou estar passando para vocês agora, eu faço direto das minhas bíblias de estudo. Tá? Essa aqui é uma bíblia de estudo MacArthur, eu gosto muito. Da Sociedade Bíblica do Brasil, também é uma sociedade, e os sites deles são confiáveis. O outro Bíblia que eu utilizo é uma Bíblia King James, tá? Da BV Books, também, uma editora conceituada, confiável. E também utilizo uma Bíblia de estudo que é chamada a Bíblia do Executivo, antiga, acho que tem uns 15 anos essa Bíblia aqui, nem tem mais não tem mais a edição dessa aqui já, né? Não há mais. É uma Bíblia direcionada para a liderança, é da editora Vida, é excelente, uma Bíblia excelente. Então o estudo que a gente faz, a gente passa para vocês, é em cima dessas 3 Bíblias aqui. Se Deus quiser, se Deus permitir, o ano que vem nós vamos estar adquirindo outras Bíblias de estudo e ampliando aqui o portfólio de informações para vocês, tá? Para chegar. Eu tenho também aqui um estudo na minha Bíblia eletrônica, também que eu confio bastante, que é a YouVersion. Tá uma Bíblia muito boa. E aqui também eu tenho um comentário aqui de início, de introdução, que eu vou também fazer. Tá? Salientando aqui, como eu sempre falo desde o dia 20 de julho, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre falo isso sem medo de errar. Desde a primeira vez que eu escutei o nosso apóstolo Jair falando, isso para mim ficou gravado no meu coração. A Bíblia contém a palavra de Deus? Sim, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, de capa a capa, Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o alimento que nós precisamos. Não precisa de atualização. Quem tem que se atualizar sou eu. Eu que tenho que me atualizar à palavra de Deus, à Bíblia, não a Bíblia se atualizar. A Bíblia é atual. Billy Graham fala que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser editado amanhã cedo. Então a Bíblia é atual. Essa carta que nós vamos ler hoje é uma carta atual. Parece que, tenho certeza, parece que foi escrita hoje para ser lida amanhã. De tão atual que ela é. Então quem precisa de atualização somos nós. Eu preciso me atualizar. Aonde? Na Bíblia. Tá? Então a Bíblia é a palavra de Deus. E ontem foi comemorado, né, nacionalmente, o Dia da Bíblia. Tá? Todo segundo domingo do mês de dezembro é considerado o Dia da Bíblia. E ontem na celebração, nosso pastor Marcelo fez não uma homenagem, mas fez uma explanação, uma celebração, falando do Senhor Jesus, mas falando da importância da Bíblia, da importância da palavra de Deus para nós. E foi tremendo, a gente foi abençoado, muito abençoado. Ok? Enquanto vocês estão acessando aí nosso canal, Marcos Cabral também mandou um ok, muito obrigado, Marcos Cabral lá de Curitiba, obrigado pelo ok. A Adela está ali mandando mensagem, o João Joias, a Adriana, os demais irmãos estão entrando, acessando, sempre a Maria, com o João Carlos lá do Rio de Janeiro, né, estão sempre acessando também, meu primo Alex Aires ali de Itajaí, também sempre acessando. Hoje a Marli Miranda, até onde eu sei, também vai estar acessando lá do Balneário Camboriú, Santa Catarina, né? E alguns amigos aqui de Curitiba também, e meus familiares, né? Que é importante eles também estarem acessando a palavra de Deus. Muito obrigado. Como eu sempre falo, que o Senhor Deus os recompense, porque daí é na medida dele. Vamos começar agora a trazer um pouco
do título, do autor, da data, um pano de fundo, um tema histórico e dificuldade de interpretação com relação a essa carta ou epístola ou livro, tá? Que é a segunda Tessalonicenses. Uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica. Ok? Então, como eu já falei aqui, é uma carta do Novo Testamento, escrita por Paulo. Junto com Paulo estava Silvano ou Silas, que é a variação do grego, tá? Quando fala, algumas Bíblias vêm Silvano, outras Bíblias vêm Silas. E Timóteo, ok? Estavam juntos ali. O Espírito Santo, usando esses três homens, escreveram essa carta à igreja que estava em Tessalônica. Tá? E aqui eu coloquei aqui algo interessante que tem escrito nessa Bíblia aqui, ó, sobre essa carta. Os crentes que estavam em Tessalônica, ou a igreja que estava em Tessalônica, estavam um pouco confusos sobre a época e a cronologia da volta de Jesus. Em virtude da perseguição e da opressão crescente naquela época, tá? Essa carta foi escrita, desculpa aqui, eu acabei esquecendo de falar, essa carta foi escrita em Corinto, no ano 51 depois de Cristo. Então, 51 anos depois de Cristo, depois do Senhor ter assunto aos céus, né? A igreja estava vivendo esse dilema, essa dificuldade. Muita perseguição e opressão. Então, muitos crentes achavam que a volta de Jesus estava próxima. Como está, né? Nós achamos também, é Maranata, né? Eles usavam essa presuposição como desculpa para serem preguiçosos e desorganizados, em vez de perseverar corajosamente na sua vida de fé. Interessante que esse detalhe é falado nessas três Bíblias de estudo aqui. Nessa outra aqui eu falo que eles, alguns achavam que a volta de Cristo estava ocorrendo. Então, houve o que? Um relaxamento da igreja. A igreja relaxou. A igreja aqui estavam sendo preguiçosos, desorganizados, em vez de perseverar corajosamente na sua vida de fé. Muito do que a gente tem vivido hoje. Isso foi escrito há 51 anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020, um ano atípico, um ano ímpar, um ano difícil, uma pandemia, que já estamos aí quase completando um ano, né, de pandemia, mas um ano que Deus tem se mostrado tremendo. Tremendo. Nada está oculto, nada está fora dos planos de Deus. Deus não foi pego de surpresa diante dessa pandemia, não. Deus sabe de todas as coisas. Então, e um ano difícil, que a fé é muito importante nesse tempo. Todos os tempos é importante, mas nesse tempo mais do que nunca. Então, passado mais de 6 meses, depois da primeira carta, tá? A situação da igreja em Tessalônica não estava demonstrando qualquer visível mudança. Paulo envia uma carta à igreja de Tessalônica e Paulo depois recebe informações que os problemas não foram solucionados e estavam crescendo. Então Paulo faz uma segunda carta, escreve uma segunda carta pelo Espírito Santo, com a ajuda de Silas e Timóteo, e encaminha essa carta a Tessalônica. Tessalônica é uma cidade portuária grega, fica na Grécia, no Golfo Termaico, próximo do mar Egeu ali. Tá? Até hoje o nome dela é Tessalônica. Tá? Fica na Grécia. Uma região portuária muito parecido com Paranaguá,
com São Francisco, com Itajaí, tá? Muito parecido. Então, Paulo decide ser ainda mais contundente e enfático nessa segunda e derradeira tentativa por escrito. As orientações do apóstolo Paulo visavam encorajar os cristãos sinceros a permanecerem teologicamente firmes na palavra, diante de todo tipo de perseguição ou influência herética, as heresias, os enganos, as mentiras que se tornaram verdade. Tá? É isso. Paulo também se preocupa em exortar os tessalonicenses a não desanimarem diante da crise econômica. Olha aí, ó. Da iminência do fim do mundo e dos preconceitos religiosos, e a trabalharem com ardor pelo próprio sustento. Além disso, Paulo procura corrigir a compreensão errônea de que a liderança da igreja em Tessalônica estava se alimentando em relação ao glorioso retorno do Senhor Jesus. Eles acreditavam na volta do Senhor Jesus, mas não estavam de acordo. Aqui, interessante aqui é como a gente já ouviu uma vez, ouvido um pregador dizer assim, ó, fazer a coisa certa é suficiente? Não totalmente. É fazer a coisa certa da maneira certa. Então a igreja em Tessalônica estava fazendo a coisa certa, mas não da maneira certa. Então aqui Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, explica para eles, façam a coisa certa da maneira certa. Tá? São duas coisas distintas aí. Ok? Então a igreja de Tessalônica estava se alimentando em relação à volta do Senhor. Na realidade, segundo a Tessalonicenses, é ainda mais escatológica. Quem gosta de escatologia, profecias, né? O livro do Apocalipse, né? Tessalonicenses é um livro escatológico, tá? Tem mais escatologia do que na primeira carta, com quase 40% do seu conteúdo voltado para eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Olha que tremendo, tá? Esses são detalhes importantes aqui da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Há algumas dificuldades de interpretação e de questão de leitura, né, que eu vou ler agora. Ó, dificuldades de interpretação. Isso é geral, amados. Por isso que a gente tem que sempre estar lendo, relendo, estudando, meditando na palavra, pedindo para o Espírito Santo nos ensinar essa palavra. Ó, a recompensa e o castigo eterno são discutidos em Tessalonicenses, ali, capítulo 1, dos 5 ao 12. Em termos tão gerais que é difícil identificar com exatidão alguns detalhes com relação ao tempo preciso. Tá? Não traz essa precisão. Questões referentes ao dia do Senhor, sempre, quando você ouvir na Bíblia, dia do Senhor, dia com letra maiúscula, está se falando da volta de Cristo. Tá? Isso é escatológico, isso é profético. Ok? A pessoa que restringe. Então tem aqui os versículos, né? Então fornecem ao intérprete materiais proféticos desafiadores. É uma carta desafiadora. É fantástica essa carta aqui. Eu vou ler agora alguma coisa nessa Bíblia de liderança para falar para vocês um contexto, um princípio de liderança agora. Ó, em 2 Tessalonicenses 2,13 até capítulo 3, versículo 15, Paulo desafia os crentes a viverem uma vida dedicada ao trabalho enquanto esperam a volta de Jesus. Ah, o Senhor vai voltar, então vou descansar, não vou estudar, não vou trabalhar, vou ficar... Não, Paulo fala, vamos continuar firme, acreditando na volta de Cristo, Maranata, hora vem ser Jesus, mas continuar trabalhando, continuar estudando, continuar, tá entendendo? Vamos às celebrações, vamos aos cultos, né, quando voltar aí, respeitando os decretos e as restrições que estamos vivendo agora, ok? Até enquanto espera a volta de Jesus. Os líderes deveriam ler essa breve carta como uma exortação pessoal de Paulo para focalizar em sua vida nas coisas certas. Fazer a coisa certa da maneira certa, tá? Durante as atividades normais do seu dia a dia. Olha que interessante aqui, ó.
Eu vi aqui alguma coisa. O livro de 2 Tessalonicenses ilustra a sutileza do engano, que está baseado em meias verdades. Meias verdades não é uma verdade completa. E uma mentira contada muitas vezes e admitida, ela pode se tornar uma verdade, mas não é verdade. E meia verdade não é verdade completa, inteira ou íntegra. Tá? Então, os falsos líderes tinham distorcido o ensino de Paulo na primeira carta, a respeito da segunda vinda de Cristo, afirmando que o dia do Senhor já estava acontecendo. E Paulo fala, não. Paulo tem que escrever uma segunda carta para corrigir. Tá? Para corrigir a igreja que estava lá. Esse ensino errado levou alguns crentes a se tornarem preguiçosos, pois estavam esperando a volta de Jesus. A carta de Paulo esclarece o ensino bíblico sobre o dia vindouro do Senhor e promove o equilíbrio saudável, tá? Entre a espera e o trabalho. Iam trabalhar, faziam de qualquer forma, desorganizadamente, preguiçosamente. Não. Trabalhavam, eles trabalhavam com o Senhor desde o princípio. Tá? Então tá aí. Esse é um pano de fundo, muito legal. Eu sempre falo que os colegas, amigos, irmãos que perderam esse primeiro trecho aqui, nós gastamos aí, 20 minutos, mas de conhecimento. Tá? Leitura da Bíblia, né? Leitura da Bíblia mesmo, estudos baseados na própria Bíblia que eu tenho aqui. Tá? Vamos ver o que fala aqui na minha Bíblia eletrônica. Ó, Paulo escreve-lhes, né, garantindo que Cristo vai voltar para conforto os crentes e castigar-lhes aqui, ou disciplinar, né, aqueles que o estão a perturbar. Porque começou alguns ali a perturbar, porque começou a ter uma discussão, um embate acerca do que Paulo tinha escrito na primeira carta. Paulo diz também que o grande dia do Senhor, o dia de juízo, não os apanhará de surpresa, por sucederá, será precedido de uma série de eventos. Por isso, é à luz da certeza da segunda vinda de Cristo. Os cristãos devem viver a vida cotidiana, a rotina, de modo irrepreensível, até o final. A Bíblia fala que aquele que permanecer firme, fiel, até o fim será salvo. Tá? Então, não podemos relaxar. Não podemos. O nosso descanso não é aqui. A nossa cidade é lá, a Nova Jerusalém. A nossa cidade é lá, nos céus. Tá? Então, não podemos relaxar até chegarmos lá. Tá? Então, aleluias aqui, né? Marli Miranda entrou, Graça e Paz, que bom. Marli direto de Camboriú, né? Fabiane Neves também adentrou aqui, obrigado. Hilda Mari também está conosco, obrigado, Hilda. Dilma está ali, respondendo a Marli. Que bom, graças a Deus estamos aqui. Né? A Solange também entrou. A Walker também, né? Obrigado pela curtida. O Walker está aí no seu táxi também assistindo, obrigado. Tá? Fabiane, obrigado a todos que estão conosco aqui. E os que vão acessar depois. Né? Eu tenho escutado alguns relatos, alguns testemunhos de algumas pessoas, algumas que eu nem conheço, falando que estão assistindo depois. Tá? Depois. Então, muito obrigado, tá? Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E o projeto nem é meu, o projeto é de Deus. Tá? Então vamos lá, Daí também entrou agora. Graças a Deus. Tudo certo? Vamos lá? Então vamos começar a leitura. Tá? Você que perdeu esse breve estudo do livro, depois vai estar no Facebook disponível e daqui a umas 2 horas vai estar também no YouTube. Tá? Você pode rever essa live aqui, né? Que aumenta a compreensão. Tá? Eu sempre digo, uma vez. Depois eu falo no final, tá? Vamos lá, uma leitura.
começar. Então, por favor, né, como sempre falamos, você não está assistindo uma live, você está participando de um tempo maravilhoso de leitura da Bíblia. Você pode dizer que é um culto, uma celebração, é verdade, é o Senhor, né? Não para mim, é para o Senhor. Então, pegue sua Bíblia de papel aí, você que a possui, você que ama a Bíblia de papel, como eu amo Bíblia de papel, tá? Mas se você tem a Bíblia no celular também, se você tem a Bíblia no tablet, no notebook, pode acessar sem problemas. O que é mais importante é que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, prefácio e saudações, versículo 1. Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz você, meu amigo que está aí nos assistindo agora também, para ti. Versículo 3. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim como o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá o que não conhecem a Deus. Vou ler de novo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Forte, né? Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meu, olha, terrível isso aqui. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado. Nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós, que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Resulta da fé. Tá? Assim, o nosso... Desculpa, de novo, versículo 12. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim nós lemos já o primeiro capítulo, com apenas 12 versículos, tá? Essa carta é uma carta com apenas
3 capítulos e 47 versículos. É bem curtinha, mas é poderosa, tá? Muito parecido com os profetas menores, que de menores só tem na quantidade, porque de qualidade, de poder, não tem nada de menor. Porque estamos falando não de qualquer palavra, mas estamos falando da palavra de Deus. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. De tuas promessas viver uma fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra. O único Deus. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Subtítulo: O Anticristo e o Retorno de Jesus. Caros irmãos, caros amigos, parentes, familiares, colegas que estão assistindo agora, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Versículo 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento. No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Forte isso, hein? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Versículo 11. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade,
mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio, desde a fundação do mundo, para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, amigos, colegas, parentes, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio de vossas ou nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança de graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Maravilha. Muito forte esse capítulo, muito forte. E assim terminamos o segundo capítulo. E passamos da metade já dessa carta. Me dê licença, por favor. Mas soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia no ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Vamos voltar? Isso que eu tomo é água, tá? Água natural, para hidratar as cordas vocais. Então vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Subtítulo: Paulo pede orações aos irmãos. Concluindo, irmãos, amigos, colegas, parentes, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha isso aqui. Entretanto, o Senhor é fiel. Entretanto, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Adair. O Senhor é fiel, irmão João Joias. O Senhor é fiel, Anderson Lima, Marli Miranda. O Senhor é fiel. Todos os que estão assistindo aqui. O Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor, que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Olha que interessante essa oração que Paulo fala no versículo 5 aqui. O Senhor dirija o vosso coração, ou os vossos corações, ao amor de Deus
e na constância de Cristo. Versículo 6. Advertências contra a ociosidade ou preguiça. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Olha, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto. Está na primeira carta lá. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, amigos, jamais desanimeis de fazer o bem, jamais. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não considereis inimigo, não considere ele como inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Saudações e bênção apostólica. 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ora, o Senhor da paz, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas ou cartas. É dessa forma que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vou ler de novo o último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela leitura de mais esse livro da Bíblia, que é a palavra de Deus. E essa tão importante carta. Vamos orar e depois, ainda não saia do canal, tá? Espere mais uns minutinhos, que após a oração eu vou falar com vocês que estão aí conectados, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Paizinho querido, que nós somos teus filhos. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso resgatador. Muito obrigado, nosso amigo, consolador e confortador Espírito Santo. Obrigado por essa noite de leitura da palavra, da Bíblia, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra, nesta noite, caia em solo fértil, em bom solo, Senhor,
naqueles que estão ouvindo agora, Pai. Os meus amigos, irmãos, colegas que estão ouvindo agora, que ouviram, e daqueles que vão ouvir, Senhor, futuramente. Que ela venha produzir 30, 60, 100%, Pai, 100 por um. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Amém, né? Graças a Deus. Vamos agora aqui. Só ajeitar aqui meu notebook aqui. Para mim conversar com quem está conosco até agora, né? Que bom. Então vamos lá. Dela, obrigado, tá? Dela, que Deus te abençoe. Tua participação. João e Adriana Joias, obrigado, que Deus abençoe. Estão sempre conosco aí, né, o João Joias? Firme. E o Damari também, conosco. Obrigado pela participação. Uma excelente leitura hoje. Fabiane Neves, né? Fabiane Neves, que Deus abençoe também. Obrigado pela sua participação de leitura da palavra. Marli Miranda, obrigado, Marli, direto de Camboriú, aí, Santa Catarina. Dá um grande abraço na turma que está aí em sua volta, tá? Que Deus abençoe todos aí, tá bom? Minha esposa está sempre presente aqui, obrigado, meu amor. Anderson Lima, meu irmão, obrigado pela participação, pela presença aí no canal. Manda aí, obrigado, sempre conosco também, desde a primeira live, tá? Obrigado, Carlos Siqueira Júnior, né? Pelo like aí, pela curtida. O Adair, né? A irmã Adair, obrigado. Pastor Rodrigo Jacques, obrigado, tá? Esses dias eu encontrei com ele aí na igreja, ele comentou que também participava do canal, assistiu o canal. Obrigado, tá? Pela participação. O Walker Ribeiro, obrigado. Aí no táxi, obrigado. Solange Pereira também, obrigado pela participação. Hilda Maria. Marcos Cabral, obrigado. A Miriam Lopes. A Mayra, né? Também, obrigado por estar conosco, professora Mayra. A Dela, né? Obrigado, Dela. Um grande abraço do Mataliba, a Leonai. Quem mais está conosco? A Liz, né? A Liz, filha da Darlene e do Elias, irmão Elias, obrigado, tá, Liz? Juliano Freire também, obrigado, mano. Deus abençoe. Fábio Luiz também está conosco. E o Heracles, né? Que bom, Heracles. Deus te abençoe. Heracles é mano, é companheiro, companheiro de caminhada aí, né? De coordenação, de liderança, né, Heracles? Muito bom estar conosco aí, tá? Grande abraço aí, o Heracles, na Milene, tá? Heracles, hoje nós lemos um texto lá da Grécia, tá? Foi escrito para a igreja que estava lá na Grécia. Está na Grécia, que é Tessalônica. Grande abraço, mano Heracles aí. Bom, então que Deus abençoe. Vamos comentar agora com vocês qual que é o próximo livro que nós vamos estar lendo na semana que vem. É um livro do Antigo Testamento. É um livro que eu coloquei a dedo nessa data. Quando eu fiz esse papelzinho aqui, ia fazer melhor, mas está aqui já faz 6 meses, tá? Quando eu fiz esse papelzinho, que é um cronograma aqui de leitura, quando eu olhei que estaríamos próximo da data que o mundo, né? O mundo comemora o Natal, eu coloquei essa carta, que tem tudo a ver. Miqueias, profeta Miqueias. Nós estaremos lendo na próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, a poucos dias da data, né? Calendário aqui, né? Do Natal, tá? Frisando bem daí, ok? Então vamos estar lendo um livro do Antigo Testamento que é Miqueias. São 7 capítulos, 105 versículos. Também é dito como profeta menor, mas de menor só em quantidade de capítulos, porque é tremenda e fantástica essa palavra. Então, na próxima semana, Miqueias, ok? Então, estejam conosco, tá?
Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Está aí na bios aí, né? Tem aí o endereço. Acione também o nosso sininho aí, para que você receba as notificações, todas as informações aí referentes ao nosso canal aí, tá? E para o ano que vem nós temos surpresas aí, tá? Projeto novo que vai começar a partir de janeiro, na segunda semana de janeiro aí. Então, aguarde aí que nós vamos já, a leitura da palavra vai continuar. Estamos encerrando, vamos encerrar agora, em dezembro, mas a partir de janeiro de 2021, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos continuar. Nosso projeto é ler a Bíblia toda, tá? Nós vamos ler a Bíblia inteirinha, ok? Que Deus os abençoe, meus amados amigos, em nome de Jesus. Por quê? A sombra de suas palavras descansa minha alma. Tchau, tchau. Até a próxima segunda.